Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise super detalhada. Este material é trazido até vocês pela Forge College. Se a gente lembrar bem da nossa última sessão, nós construímos algumas abstrações incríveis usando traits e closures em Rust. Lembram? Bom, como já deve ter ficado claro mexendo nesses projetos, a gente precisa dar o próximo passo lógico: dominar as interações de lifetimes. Então, vamos mergulhar direto nisso e entender de vez como deixar o nosso código absolutamente à prova de falhas. A gente conhece bem essa sensação, né? Você acabou de desenhar aquela arquitetura perfeita usando closures, está super orgulhoso da estrutura que montou. E aí, do nada, bam, o engenheiro-chefe de segurança do compilador, o nosso queridinho Borrow Checker, simplesmente rejeita o projeto inteiro. Dá uma frustração gigante, com certeza. Mas olha, acreditem em mim, ele só está fazendo isso para garantir que o nosso programa lá na blockchain da Solana nunca, jamais, sofra um colapso em tempo de execução. A nossa pauta de engenharia de hoje é bem direta e estruturada. Nós vamos passar pelo desafio dos lifetimes, depois ver o erro 1 sobre referências locais, o erro 2 sobre capturas em closures, o erro 3 que foca nas assinaturas de traits e, por fim, fazer um resumo prático de depuração. Então, vamos começar pelo ponto 1, o desafio dos lifetimes, e entender um pouco da física por trás das falhas do nosso código. Mas afinal, o que é de fato esse tal de Borrow Checker? É muito útil a gente pensar nele como o nosso engenheiro-chefe de segurança, aquele cara super rigoroso e implacável. O trabalho dele é um só: garantir de forma absoluta que nenhuma referência no nosso programa aponte para um dado que já sumiu da memória. Ele não está lá só para atrasar o nosso desenvolvimento, viu? Muito pelo contrário, é um mecanismo genial projetado justamente para evitar aquelas falas catastróficas lá na frente. E isso puxa direto o conceito de lifetiming, ou tempo de vida. Para facilitar, imagina os lifetimes de um jeito bem visual. Pensa neles como setas de dependência, que saem de quem está pegando o dado emprestado e vão direto até o dono original desse dado. Para o código passar na inspeção, essa seta tem que ficar intacta. Se o dono do dado for descartado e for para o lixo, a seta quebra. E adivinha, o inspetor entra em ação na mesma hora. Certo, agora vamos para o ponto 2 da pauta: referências locais. Vamos abrir a nossa primeira planta rejeitada aqui e ver o que aconteceu. Olha só essa clássica nota criptografada que o inspetor deixou na nossa função firstWord. Borrowed value does not live long enough, ou seja, o valor emprestado não vive o tempo suficiente. Para quem já mexe com Rust há alguns dias, bater de frente com isso é quase um rito de passagem, né? Mas o que exatamente ele está tentando dizer para a gente? O contraste entre o problema e a solução aqui é super interessante. No design quebrado, a gente calcula uma variável local e tenta devolver uma referência para ela. O grande problema é que, quando a função acaba, essa variável simplesmente deixa de existir. É literalmente como dar a chave de uma casa para alguém logo depois da casa ter sido demolida. Não faz sentido. O reforço estrutural correto é o seguinte: ou a gente retorna uma string própria, assumindo de vez a posse dos dados, que é a abordagem first word owned, ou a gente pega emprestado diretamente da variável de entrada, criando o first word borrowed. Qualquer uma dessas duas abordagens ancora a nossa seta de dependência com total segurança. Avançando para o nosso terceiro tópico, vamos falar sobre capturas em closures, que é quando a gente tenta cruzar os escopos. Nesse teste de estresse, o inspetor de segurança está barrando a nossa closure make error. Ele começa a reclamar sobre um especificador de lifetime ausente, ou aponta lifetimes incompatíveis. Traduzindo do jargão, ele pegou a nossa closure no flagra, tentando capturar uma referência temporária e passar com ela pelas fronteiras do escopo. E isso na engenharia do Rust é uma violação gravíssima do protocolo de segurança. Dá para ilustrar muito bem como resolver essa dor de cabeça sem sofrer. No código com erro, a gente tenta empurrar anotações de lifetimes explícitas que, sinceramente, só deixam o design confuso. A solução elegante e super eficaz lá no Make Other OK é simplesmente usar a palavra-chave move. Fazendo a closure tomar a posse real dos dados capturados, assumindo de fato o ownership, a gente satisfaz o engenheiro na hora. A closure virá dona do seu próprio estado, e isso simplifica demais a assinatura da função. Tópico 4. Assinaturas de traits e como elas podem esconder conflitos perigosos. O erro da vez agora é o famoso "a referência só vive durante o corpo da função". Basicamente, o engenheiro encontrou uma falha oculta na nossa implementação da struct holder, que assina o trait extractor. A promessa que a gente firmou no contrato do trait simplesmente não bate com o código que a gente acabou de escrever. Dá só uma olhada onde é que a fundação racha. A implementação original cria uma string novinha em folha, que é totalmente temporária, e tenta retornar uma referência para ela.
Para consertar isso, a gente precisa alinhar a promessa do trait. Ou a gente pega essa referência emprestada, com toda a segurança dos próprios dados da struct usando o self.0, ou a gente redesenha a interface do trait de uma vez para retornar um valor recém-criado, uma string owned, que é dona de si. Assim que a promessa da interface e a implementação concordam sobre quem é o verdadeiro dono dos dados, o conflito desaparece num passe de mágica. Chegando no nosso ponto 5, o resumo da depuração. Esse é o guia prático para as próximas vezes que vocês esbarrarem no compilador. A matriz de decisão que temos aqui diz exatamente o que vocês precisam fazer. Se o problema for uma referência local, a jogada é mudar para dados owned ou emprestar direto da entrada. Se for uma captura em closure tentando escapar do escopo, joga um move para dar posse integral à closure. E, se for um método de trait retornando referência de um temporário, é só alinhar para emprestar do campo da própria struct. A sacada principal aqui é entender o momento exato de mudar o ownership e quando apenas encurtar o escopo do empréstimo. E para amarrar tudo, aqui vai o fluxo de trabalho exato para vocês depurarem de forma estruturada nas aulas e projetos. Passo 1, roda o cargo build. Passo 2, analisa ativamente o erro, lê a mensagem sem pressa. Passo 3, aplica a correção estrutural menos invasiva possível. E o passo 4, que é inegociável, tá a atualizar o documento debugreport.md. Manter o registro do que falhou e de como a estrutura foi estabilizada é exatamente o que vai transformar vocês em engenheiros de software muito mais sistemáticos. Para consolidar tudo que a gente viu, vamos repassar os modelos mentais essenciais para manter o nosso engenheiro-chefe de segurança tranquilo. Primeiro, sempre visualizem as referências como setas de dependência físicas. Segundo, encarem as closures que cruzam os escopos como potenciais proprietárias de dados. E terceiro, optem sempre pela correção que for menos invasiva para a API de vocês. Dominar essas 3 regrinhas de ouro é o que separa um código frágil de programas super robustos rodando na Solana. Vou deixar uma reflexão final para vocês. Como será que esses limites super rígidos de lifetimes e ownership vão guiar a arquitetura de múltiplos módulos lá nos projetos Capstone de vocês? Fica essa provocação. É absolutamente vital dominar isso antes da gente seguir em frente, combinado? Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e lembrem-se sempre de acessar a Ford College para aprofundar essa maestria em Rust e explorar muito mais sobre os conceitos incríveis de engenharia na Web3. A gente se vê na próxima, continuem construindo